Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o excesso de reclamações contra decisões dos juizados especiais no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez reagiu decidindo limitar o uso desses recursos. O nosso entrevistado é o juiz Daniel Leite Chaves, que é juiz substituto do Juizado Especial das Relações de Consumo da comarca de Belo Horizonte. Doutor Daniel, você estava explicando então no bloco anterior a questão dos consórcios. Uma pessoa participa do consórcio, ela decide recorrer ao juizado especial contra alguma irregularidade qualquer na defesa do seu direito. Essa decisão foi para o STJ e só é indenizada após o final do grupo? Como é que é? Exatamente. A questão que o STJ se deparou é em relação à lei antiga, com a vigência da nova lei 11.795 de 2008, o STJ ainda não se posicionou. Mas anteriormente, quando não havia uma legislação, a questão do consórcio foi debatida no STJ da seguinte forma: a pessoa começa a contratar um consórcio, integra um grupo consorcial e no meio ou poucos meses após decide desistir desse consórcio. Como que a pessoa entrava na justiça pleiteando exatamente a devolução desses valores. Tá? O STJ, debruçando sobre o tema, decidiu que a situação de quem pleiteia a desistência é prejudicial não só a ela, mas ao todo o grupo consorcial. Então, o STJ, em sede de recurso repetitivo, decidiu o que vale para todas as instâncias. Que vira uma súmula, né? Praticamente uma súmula, que quem entrar com essa questão do consórcio antes de 6 de novembro de 2009, tá? É bom, essa questão após a lei ainda não está pacificada, longe disso, porque a nova lei trouxe, inclusive, várias discussões, inclusive a respeito de veto presidencial, mas quem celebrou o consórcio antes dessa data, tá? Ela deve esperar, pelo menos a decisão do STJ, os 30 dias após o encerramento do plano ou do grupo consorcial. Aí, o senhor pode me perguntar, mas decisão do STJ, do STF, súmula, obriga o juiz de primeiro grau, o tribunal? A questão não é obrigar, porque o magistrado tem independência funcional. O meu entendimento, inclusive com relação à lei, o que vale nesse sentido mesmo raciocínio, é que o juiz, quando ele decide contrariamente a uma súmula, a um entendimento de recurso repetitivo, ele tem que fundamentar de forma precisa e categórica a decisão. Mas isso me permite uma questão, quando o senhor diz, por exemplo, de o juiz ter que subordinar uma decisão superior do STJ, do STF, enfim, a jurisprudência parte deles, não é assim? Mas, por outro lado, a decisão de um juizado especial não é fruto de um acordo entre as duas partes? Quer dizer, esse é o princípio que marcou e marca ainda o juizado especial. Não contraria esse princípio? Não. A questão da conciliação é um princípio realmente, é um norte do juizado. A busca sempre pela conciliação, tá? A questão da celeridade do juizado é muito importante. Aí eu volto àquele tema, a importância do Superior Tribunal de Justiça, do STF, para as decisões em sede de juizado. Quando um tribunal superior ele já fixa um entendimento, a tendência do magistrado de primeiro grau, sobretudo aquele que trabalha no juizado, é que faça decisões mais céleres, tanto julgando procedente como improcedente. Ele é amparado numa decisão superior, no caso de tribunal, ele não precisa fundamentar especificamente a questão. Ele vai fazer referência, por exemplo, a uma súmula e explicar que o caso em questão vai se adequar ao entendimento da súmula. Entendo que isso é relativamente simples, como em caso de uma lei, que é simples aplicação de lei ao caso concreto. Então, assim, o que é interessante o STJ fixar alguns posicionamentos, o STF também, é que ajuda a celeridade. Entendi. Tá? Mas nesse caso, por exemplo, o que o STJ fez para limitar esses recursos? A preocupação, que me parece, dos tribunais superiores é de unificar essas decisões em todo o país. Agora, não existe aqui também, no nível da primeira instância, uma turma recursal que poderia ser uma espécie de segunda instância? Sim. Até a questão de turma de uniformização de jurisprudência, é interessante pontuar que o Supremo Tribunal Federal, ao proferir a decisão no recurso extraordinário, ele pontuou que essa questão da reclamação do STJ somente tem um propósito de combater uma omissão do legislador, porque em sede de Justiça Federal, na Justiça Federal, há a previsão de uma turma de uniformização de jurisprudência. Lá é diferente. Lá é diferente.
Em sede de justiça estadual, a gente não há a previsão, ok? Há um projeto de lei já em tramitação na Câmara. Quer dizer, não foi aprovado ainda, não. Mas a turma recursal não funciona como esse espaço de unificação da jurisprudência, não. A questão varia também de tribunal para tribunal. A questão de formação de turma, entendimento, é uma questão complexa, inclusive passa pelo até rotatividade dos membros da própria turma recursal. Vários juízes que integram a turma recursal, todos são juízes de primeira instância, mas eles têm várias atribuições, uns são juízes criminais, outros trabalham, atuam na vara civil. Então, assim, ainda não está regulamentado. E com relação à decisão do STJ, achei muito interessante o voto vista da ministra Nancy Andrighi. Que é a limitação dos recursos. O que ela decidiu que exatamente? Ela decidiu, a questão é até interessante, sobre o filtro recursal, no caso até da ação autônoma, que seria a reclamação, decidiu limitar esse excesso de reclamação. Ou seja, só vai caber reclamação quando a decisão impugnada contrariar jurisprudência dominante do STJ, ou seja, simulada ou em recurso repetitivo, ou ainda mais teve um voto do ministro, agora me esqueci o nome, que ele pontuou que questão relativa a direito processual também não pode ser debatida em sede de reclamação. Massa Meieda seria o ministro. Sobre essa questão aí que o senhor falou, ela tem um princípio que até parece que é uma defesa do ministro César Peluso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, de reduzir os recursos. Tem uma identidade essa proposta? Tem sim, até o ministro, né, o presidente César Peluso, ele tem esse projeto de lei, inclusive está sendo bastante discutido e é alvo até de algumas críticas, mas o propósito e assim, a expectativa dele é interessante, né? É de reduzir essa carga recursal que a gente tem. E a questão interessante, e até um pouquinho mais concreta, é a respeito do projeto de lei do novo CPC. Né? Há a previsão no artigo, salvo engano, 897 do projeto, de unificação dessa jurisprudência, inclusive da estabilidade das decisões. Ou seja, o tribunal seria obrigado a fundamentar a decisão caso fosse mudar o entendimento, e a previsão, inclusive, de modulação de efeitos dessa decisão, que é uma novidade no processo brasileiro. E outro ponto, questão da delimitação de recursos, é a previsão também no projeto de irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ou seja, a decisão interlocutória, aquela decisão incidente no processo, ela não seria passiva de recurso, ou seja, o processo tem uma marcha mais célere, permitindo até o desfecho final mais rápido também. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse um pouco mais disso aí, até dando exemplos de que tipo de recursos, que tipo de questões vão parar e serão limitadas ou não aceitas pelo STJ. A gente volta então em instantes.